Bom, tá, então eu vou rapidinho aqui, dar uns recados. Primeiro, dizer que essa é a primeira atividade organizada por um núcleo de pessoas do GEMARX, majoritariamente negras, empenhadas em discutir a questão racial no Brasil e no mundo, né, na perspectiva do materialismo histórico dialético. E aí, dito isso, eu queria agradecer primeiramente ao professor Wilson, né, por ter aceitado o convite, e também ao Takao Amano, nosso dirigente aí, importante referência para todos do grupo, por ter se oferecido gentilmente para fazer essa mediação com o Wilson. E, enfim, eu acho que o Wilson dispensa apresentações, né, mas para seguir o rito aqui, eu só vou enfatizar que ele é professor titular de História Econômica da USP, mas antes de... Oi? Aposentado. Aposentado, sim. Já não é tanto mais assim, professor. Uma pena que a gente não teve essa oportunidade, a minha geração. Mas eu não sei se o Lincoln... Eu vi que o Lincoln estava falando disso na hora que eu voltei, mas parece que está rolando por aí uma invasão de bolsonaristas, enfim, essa trupe aí, em discussões antirracistas. Então, se caso isso aconteça aqui, eu vou pedir só para todo mundo manter a calma e ficar com o microfone e a câmera desligada, que eu vou expulsar os caras aí um por um, né? Porque parece que eles entram em bando e zoam, compartilham tela, coloca música, enfim. Mas só para avisar aí que isso pode acontecer e se caso aconteça, a gente vai tomar as medidas necessárias. Se fosse pessoalmente, seria mais fácil, né? A gente expulsava do modo antigo, como deve ser. Mas aí tem essa questão técnica que só uma pessoa pode coordenar aqui, né? Então só eu vou poder expulsar, então tem que ficar um por um. Mas enfim, só para dizer que isso pode acontecer. E aí, eu não sei, acho que o professor pode começar já, Wilson. Obrigado. O convite, agradeço ao GEMARX, Lincoln, Takao, particularmente a esse grupo que você está coordenando agora, né? Isso. Tem moças aí. Trazer discussões, debates, etc. Nem sempre, apesar da academia ainda ser bastante livre, mas nem sempre aparecem na vida acadêmica. Então, o tema que vocês me deram é a economia, o negro na economia brasileira. Eu tenho um texto naquele meu site que se chama DNB Wilson, que é justamente mas vocês me deram o tema a economia do negro. Né? É um pouquinho diferente. A economia do negro, eu diria que é uma coisa simples. Porque ele é produto de duas situações. Uma situação que era uma crise que a Europa passou e que ela tinha alguns recursos para crescer, para se transformar, e muitos recursos para recuar até. Porque essa pendente do crescimento, você tanto pode ir para frente, ou supostamente é a frente, pode ser que a frente seja atrás e atrás seja a frente, mas como a gente, em geral, raciocina ocidentalisticamente, você pode ir para frente. Então, ir para frente seria crescer, enriquecer. Ou pode ir para trás, que é se tornar mais pobre, menos poderoso, menos importante no mundo, etc. E essa encruzilhada que a Europa viveu, ela é marcada por certas características. Uma é a peste negra, que destruiu uma parte da população e empurrou a Europa para a utilização de maquinários. A Europa, ela tinha muitos maquinários. Era como a maioria desses maquinários até vinha da Ásia. E tal qual a Ásia, ela não usava esses maquinários. Por exemplo, o moinho. O moinho é uma engrenagem que já está no Ocidente em 400 anos antes de Cristo.
até o século XII tinham poucos moinhos, cumprindo alguma função. Em geral, o que se diz é que o trabalho escravo que tinha se difundido desde os começos da civilização, a escravização em massa começa ali por volta de 7.000 a.C., e vai tomando corpo cada vez mais até chegar àquilo que os teóricos marxistas chamam de médio escravismo, quer dizer, que todo o trabalho produtivo era realizado por escravos. E esse sistema de escravidão, dizem, inibiu a utilização de maquinários, de equipamentos. Mas depois da peste negra faltava gente, e faltando gente, tratou-se de usar maquinários. Cada vez mais foram se usando maquinários. Há até historiadores econômicos que dizem que o século XIV é o século do mecanismo de precisão, o século do relógio, digamos assim, porque as engrenagens assumiram uma grande importância na vida social. E, com isso, começou-se a suprir a falta de mão de obra e começou-se também a procurar de umas máquinas deduzir ou montar outras. E as máquinas começaram a se difundir. Tanto lá no século XIV. A escravidão tinha recuado muito no fim da Idade Média. Na Europa, a taxa de escravos era 8% da população trabalhadora. E havia muita gente que não tinha atividades, que não tinha terra, etc. Então desencadeia-se um processo dos senhores de terra, os senhores proprietários, o que nós chamamos de senhores feudais, eles vão ficar mais poderosos, porque tem menos massa camponesa do outro lado para exercer pressão contra eles. Eles vão ter mais produção, porque essa produção é garantida pela evolução do maquinário, e eles vão tratar, portanto, de tomar terras, grande quantidade de terras, de camponeses, sejam terras comunais, quer dizer, que pertenciam a uma aldeia ou uma região, ou terras que estavam em mãos até, nós podemos dizer, terra privada na mão de famílias camponesas. Esse processo começa lá no século XIV e vem até o século XVIII. Na Inglaterra, o forte dele é do século XIV ao século XVII. Vocês conhecem lá da história da Revolução Industrial, né? Nós temos aqueles livros excelentes, o Jacques Rioux, né? Temos o Paul Mantoux, escreveu aquele livro dele em 1892, e até hoje o livro, você lê, parece que foi escrito na semana passada. Então, nós temos esses autores todos que nos descrevem esses processos com detalhes. Não preciso ficar com muitos detalhes aqui sobre isso. Essa situação de avanço sobre a terra dos camponeses, redução das áreas das populações agrárias e fortalecimento dos ricos, dos poderosos, dos donos de moinho, donos de maquinários, vai levar a uma grande transformação, que é a expansão da Europa para fora das suas fronteiras. Aí tem um fato importante. Apesar dessa redução da população que nós tivemos com a peste negra, a comida produzida na Europa para alimentar a população era insuficiente. Nós tínhamos 6 ou 7 tipos de grãos e toda a produção estava alicerçada em cima deles. Então, nós veremos que há um outro processo que os historiadores chamam a atenção, que é o processo de ampliação do ciclo agrícola europeu. Porque se uma produção dessa, o centeio, a cevada, o trigo numa região fracassasse, aquilo levava a uma situação praticamente de fome numa região. E nós vamos ver que há um esforço da parte dos senhores europeus ou das companhias de comércio europeias, que formavam ligas de cidades, etc., de cultivar fora dessa área mais populacionada da Europa, cultivar alguns produtos para trazer para essa área. Então, as trocas se reforçam, né? É o sistema mercantil, o indivíduo compra e vende. E alguns países, algumas regiões, vão até se tornar meio especialistas naquilo que produzem. Por exemplo, na Grã-Bretanha, principalmente na Inglaterra, nós vamos ver que as aldeias
elas se tornam especialistas em certo tipo de produção. Então, uma aldeia que tem muito estanho no seu território, ela se torna especialista na produção de vasilhames de estanho. E ela troca com a aldeia vizinha, por exemplo, que produz centeio, etc. Então, esse comércio, que antes era um comércio dentro das aldeias ou de uma aldeia com a outra, transforma num comércio entre regiões, e de comércio entre regiões, comércio entre várias áreas do que hoje se constituem as nações europeias. O comércio cresce. Mesmo esse crescimento inicial do comércio, em função das necessidades de produção, vai ser completamente revolucionado quando esse ciclo agrícola europeu for modificado com a conquista da América. Com a conquista da América, incluiu-se nesse ciclo produtos que não eram europeus. Basta citar o México, por exemplo, que tem 18 grandes produtos que passaram a ser cultivados na Europa. Né? A gente fala pimentão, veio do México, veio do México. Então, a Europa se revoluciona. E atrás dessas produções da América, vem junto com elas as produções especializadas de produtos que não são assim tão vitais, mas que são altamente lucrativos, como é o caso da cana-de-açúcar, que nós sabemos que era explorada na Sicília, no Egito, e foi para as ilhas africanas do Atlântico, e das ilhas africanas do Atlântico vieram para o Brasil e para o Caribe. Tá? Então, nós vamos encontrar todo um processo de colonização montado pelos europeus com finalidade mercantil. Quer dizer, eles colocam uma produção em algum lugar e a finalidade dessa produção é ser trazida para a Europa para ser vendida. Então, a Europa sai das suas fronteiras e ela se estabelece não naquele sistema antigo de rotas de caravanas ou rotas de navios que iam buscar mercadorias e traziam mercadorias de certa raridade, mas sistematicamente trazer enormes quantidades de produção dessas novas colônias que elas criam, tanto na América, ponto principal, e também na África. Pois bem, essa complementação do ciclo agrícola europeu com produtos tropicais e produtos do que nós chamamos hoje de terceiro mundo é um passo importantíssimo para a transformação da economia mercantil simples na economia capitalista. Nós podemos recorrer a um autor simplesmente extraordinário, que é o nosso amigo Karl Marx, que, ao escrever o seu livro, ele começa fazendo uma análise de todos os economistas que escreveram, né, desde Petit, do século XVII, lá de 1680, 1690, e vem até os economistas de sua época, 1820, 1830. Né? E o Marx lê esses 400 economistas, e alguns deles ele fez um fichamento e chegou para a gente, às vezes como informação geral nos seus rascunhos, nos seus cadernos, que se transformaram naqueles livros, os fundamentos, e às vezes já aproveitado na sua obra principal, que é o Capital. Então, o Marx nos diz ali coisas extraordinárias, coisas de uma percepção muito grande, e que, na verdade, constituem a linha principal explicativa do fenômeno da formação do capitalismo na sociedade moderna. Eu vou ler uma citaçãozinha dele aqui, falando sobre a escravidão, para a gente ter quanta percepção tem nisso aqui. Diz ele assim, né, na página 146, lá nos Fundamentos, Grundrisse. A escravidão dos negros, escravidão puramente industrial, se dá por descontada na sociedade burguesa, se bem que no curso do seu desenvolvimento se torna insuportável para si mesma e desaparece. Estados livres que fazem uso do salário, sem os Estados livres que fazem uso do salário, os países escravistas isolados veriam de pronto suas estruturas sociais retornar às formas pré-civilizadas.
Então, vamos só analisar essa citação dele aqui, que é uma citaçãozinha pequena, que está na página 146 do primeiro volume do Dom de Luiz, na edição cubana. Ele diz, primeiro, que a escravidão dos negros é uma necessidade da indústria. Quer dizer, ela foi feita por necessidade da indústria. E ele diz o seguinte, essa escravidão, ela tende a desaparecer como forma dominante numa região. Ele diz isso 7 anos antes da escravidão ser abolida nos Estados Unidos. Então, é uma previsão que ele está fazendo. Desaparece. Ele está vendo que ela vai desaparecer. E diz o seguinte, que os estados escravistas isolados, se não fosse a outra ponta dos estados industrializados, eles recuariam para formas pré-civilizadas. Isso aí é uma informação interessante para nós. Quer dizer, o Marx está dizendo que as duas pontas estão ligadas. Não pode haver acumulação capitalista sem a escravidão dos negros. E sem a escravidão dos negros, não pode existir aproveitamento do trabalho livre que vai se formando à medida que os camponeses europeus vão sendo tornados em pobres ou mendigos. À medida que tomam as terras dos camponeses, dissolvem as terras comunais e sobra mão de obra, essas pessoas não se tornariam operários, não teriam salário para receber, se na outra ponta não existisse a escravidão dos negros. Então, esse fenômeno que o Marx caracteriza no começo, no primeiro volume do Capital, que é a indiferença, ele diz o que distingue a sociedade capitalista, o capital, na sua base, das sociedades mercantis anteriores, é a indiferença. O capitalista, ele é indiferente ao que ele produz. E o trabalhador é indiferente quanto ao que produz e quanto a quem o paga. Essa frieza de relações é uma relação social imposta pelas condições do assalariamento. O outro lado do capital é o capital se transformar em salário. Porque, ao se transformar em salário, ele pode comprar o valor de uso que a força de trabalho pode produzir e, junto com essa compra do valor de uso da força de trabalho, pode projetar o trabalho abstrato, o trabalho em geral que existe na sociedade, como valor de troca dentro da mesma mercadoria, dentro do mesmo produto, que, nesse momento, ao se fazer, se transforma em mercadoria e que, portanto, pode ser trocado por dinheiro. No contrário de Marx, o dinheiro ficaria apenas nas suas duas formas anteriores. Não teria sua terceira forma monetária, que é puramente capital. Esse dinheiro capital é quem está por trás do processo da escravização. É ele que faculta a escravização. E é através da escravização que se viabiliza a acumulação de capital. A teoria de Marx da acumulação do capital é a única teoria que explica o funcionamento do capitalismo, explica a exploração na sociedade capitalista e explica por que a sociedade capitalista é o que é. Quer dizer, ela produz valores de uso em quantidades enormes e grande parte desses valores de uso contido nas mercadorias não pode ser apropriado porque tem que passar pela forma monetária dinheiro, que é que permite realizar a mais-valia contida na mercadoria em lucro e ser apropriada por capitalistas concretos. Então, quando nós falamos isso, nós já sabemos que não podemos pensar na sociedade do capital, no mundo do capital, sem entender que o mundo do capital é a construção do racismo. Se a mercadoria que ele produz só se viabilizou porque na outra ponta foi feito o trabalho escravo, e o trabalho escravo é uma forma de mobilidade, vejam, uma forma de mobilidade que é imóvel.
para que o trabalho livre, uma forma de trabalho, mobilidade, seja indiferente no processo do que produzir, tem que passar pelo trabalho escravo. Então, aquele gráfico que nós conhecemos, aquela figurinha que a gente conhece dos livros, que de um lado estão o trabalho, no centro, mobilidade, do outro lado, produção capitalista. Não existe produção capitalista sem mobilidade da mão de obra. É a mão de obra, diz Marx, que vai até o local em que ela vai ser explorada, livremente. Ela se faz contratar. Mas essa mão de obra livre que vai até lá, ela só pode ir até lá porque existe uma parte da mão de obra que é capturada em algum lugar, escravizada e produz para viabilizar o processo de expropriação do sobreproduto sob a outra forma. Então, a escravidão está entranhada profundamente com o trabalho livre. E escravidão são os dois lados de uma mesma moeda. Nós poderíamos fazer aquele recurso sempre que a gente faz ao deus Janus dos romanos, que tem uma cara para um lado e outra cara para o outro lado. De um lado, o trabalho escravo. Do outro lado, é o trabalho livre. Ah, o capitalismo ele é livre, mas em certos lugares atrasados, a escravidão... Não. Sem escravidão, não haveria o sistema capitalista. Esse é o primeiro ensinamento que Marx nos dá e que está nessa nota pequenininha aqui e que aparece em muitos outros lugares do Capital e do Grundrisse, dos fundamentos. Que o capitalismo é um sistema que foi fundado com base no racismo, na escravidão, é uma grande ilusão da gente estarmos aqui querendo pôr remendos ao sistema capitalista e dizer, veja, você está explorando essas pessoas desnecessariamente. O próprio Marx diz, em várias passagens dos seus textos, de que a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho livre é que o trabalho livre é mais barato. Então, o trabalho livre, ele sofreu uma situação, um custo adicional, que foi a escravização dos negros. Portanto, tão logo essa sociedade industrial iria se implantar, ela se livraria da escravidão, explícita, direta, aberta. Então, nós não entendemos como a Inglaterra, que tem o porto de Liverpool, que ganha em cada carga de navio negreiro, uma carga de navio negreiro do porto vale, em média, no século XIX, 20 mil libras. É dinheiro para construir 4 fábricas têxteis. Uma fábrica têxtil no mesmo período valia 4 mil libras. Uma carga de navio negreiro. Você vê que o peso está do lado da escravidão, não está do lado da transformação industrial. Mas a transformação industrial, ela é que é responsável pela escravidão. Lá aqui, no texto de Marx, que nós citamos na página 146 do primeiro volume do Grundrisse. Ela é que é responsável pela escravidão. Se ela não tocar a escravidão para frente, ela não pode avançar como um assalariamento generalizado. Então, nós temos uma herança dessa sociedade inicial nesse período que nós chamamos de acumulação primitiva. A acumulação primitiva, ela avança, ela cria a sociedade do capital, ela cria os países industriais onde a força de trabalho é móvel e onde a força de trabalho vai procurar trabalho e, portanto, é possível montar centros de concentração produtiva para essa força de trabalho, que primeiro são as manufaturas, depois são as fábricas, e na colônia, nas colônias, nos países dependentes, nós temos as plantações, nós temos os engenhos, nós temos a produção industrial escravista, a relação escravista, o capital escravista, é uma forma do capital mercantil. É uma forma do capital mercantil que está se transformando em capital industrial. E quem vai comandar todo esse processo é o capital industrial. Então, não devemos confundir as formas do capital com nenhuma sociedade. Numa sociedade, na verdade, nós podemos ter várias formas do capital. Como nós hoje temos a forma industrial do capital, a forma financeira e temos forma mercantil.
Quanto mais no Brasil, por exemplo, hoje avança a economia de serviço, mais atividade mercantil nós temos. Porque o indivíduo tem que vender o trabalho para serviços e não para a produção industrial. Ele não gera mercadorias físicas, que é uma das características que, diante da alienação, diante do fetichismo, a mercadoria física contém o fetichismo da mercadoria. Uma grande quantidade de mercadorias dá a impressão que você está em abundância. Nós entramos no supermercado e tem aquela quantidade enorme de mercadorias. O meu filho, que é muito esperto, diz assim, isso aqui está virando a União Soviética, porque tem uma grande quantidade de mercadorias, mas só tem 4 tipos de mercadorias em cada tipo. Antigamente tinha 20. Vai ser a concentração monopolista. Mas, de qualquer maneira, você entra no supermercado e diz, não, as mercadorias que tem aqui dão para abastecer todo mundo. Se você fizer a experiência e proclamar o socialismo no dia seguinte, você verá que aquelas mercadorias não dão para abastecer todo mundo. Porque elas são feitas somente para abastecer certas camadas sociais portadoras do poder de compra, portadoras de dinheiro. Então, o sistema capitalista é um sistema voltado para a produção de valores de uso, mas que contém uma contradição. Os valores de uso só podem ser liberados para o uso dos consumidores, só podem ser úteis se tais valores de uso permitirem a efetivação do valor na mercadoria. E o valor da mercadoria se faz contra o dinheiro, que é a terceira forma da transformação monetária, o dinheiro, que compra a mercadoria, ou a mercadoria que compra o dinheiro, que é o seu oposto. Essa mercadoria que é trocada pelo dinheiro, ela efetiva a mais-valia que ela contém. Vocês conhecem a teoria da mais-valia, vocês sabem que Marx chamou atenção para o seguinte: dentro de cada mercadoria, uma parte constitui o pagamento do salário ao trabalhador. O trabalhador vai num lugar e produz a mercadoria. Uma parte do tempo que ele gasta para produzir a mercadoria, ele é pago como salário. Mas depois que ele recebeu esse salário, ele garantiu esse salário por aquele trabalho de um certo número de horas, ele continua trabalhando sem receber nada em troca. Então, Marx diz, em toda mercadoria, ela contém 2 partes. Uma parte que é o trabalho pago sob a forma de salário, e a outra parte que é o trabalho não pago e que é incorporado no valor da mercadoria, e que constitui a possibilidade de existir o valor de troca. Esse valor de troca é incorporado pelo capital que é fixo, pelo capital que está ligado ao capital materializado sob a forma de matérias-primas. Então, nós temos o capital fixo, que são os equipamentos, nós temos o capital constante, que são as matérias-primas, e nós temos o capital variável, que é a força de trabalho. O capital variável é pago com o que o trabalhador recebe da jornada de trabalho. E o Marx dá vários exemplos, até ele gasta uma quantidade enorme de contas para mostrar como, em cada tipo de mercadoria, o número de horas necessárias para a reprodução da força de trabalho, quer dizer, para ser paga pelo salário, é X ou Y. Então, por exemplo, ele faz uma conta mais geral, por raciocínio, quer dizer, o indivíduo trabalha, por exemplo, 10 horas. 5 horas ele é pago como salário. E 5 horas do trabalho dele não é pago como salário. Então, ele só recebe uma parte, que é a reprodução da força de trabalho. A outra parte, quer o capitalista perceba ou não, é incorporada como mais-valia, quer dizer, como uma riqueza adicionada ao produto sob a forma de valor, que permite a venda do valor por um que vai atingir o valor, corresponder ao valor, superior ao que foi gasto na mercadoria, para produzir a mercadoria. Então, não teria sentido o capitalista produzir uma mercadoria se ele não fosse vender a mercadoria acima daquilo que ele gastou para produzir a mercadoria. E esse acima que ele gastou é o trabalho não pago que está incorporado na mercadoria. Esse trabalho não pago representa-se como uma forma. Essa forma é o quê? É o capital. E a soma desses capitais acumulados sob a forma de mais-valia
ao serem efetivados como lucro depois no comércio, na venda das mercadorias, ele vai se acumular e constituir a acumulação de capital. Essa acumulação de capital vai liberar uma parte que vai comprar nova quantidade de força de trabalho a ser incorporada na onda, no movimento seguinte de produção de mercadorias. Então, isso é importante a gente entender, porque não é desejo também do capitalista incorporar o máximo de mão de obra às suas atividades. É desejo do capitalista duas coisas: utilizar a mão de obra que trabalha para ele no mais longo tempo que for possível, porque ela já está ali trabalhando para ele, ela já foi paga e ela está só trabalhando horas excedentes, está só gerando mais valia que se acumula nas mercadorias. E reduzir o número de trabalhadores ao menor número possível, usando para isso o capital constante e o capital fixo. Quer dizer, a máquina é o objetivo do capitalista para aumentar a sua taxa de lucro. Ele introduz, quanto mais máquinas ele introduzir, mais eficaz será o trabalho do trabalhador. E por que será mais eficaz? Porque economiza a mão de obra. A máquina, diz o Marx, ela pode trabalhar incessantemente como as forças da natureza. Uma cachoeira trabalha 24 horas por dia. Se você tiver uma máquina e deixar ela ligada 24 horas por dia, ela trabalha 24 horas por dia. Você vai ter que ter 2 turnos ou 3 turnos de trabalhadores. Mas a máquina aguenta o tranco. Ela vai se desgastando lentamente, se incorporando no trabalho geral que posto em todas as mercadorias. Mas o que é a máquina? A máquina é tecnologia. Tecnologia é trabalho morto. Por que diz o Marx que a tecnologia é trabalho morto? É trabalho morto porque a máquina imita os tempos de trabalho necessários à produção de certas coisas. Então, o trabalhador faz uma coisa de uma determinada maneira. Por exemplo, eu faço botas de tal maneira. O outro faz de tal maneira. São artesãos. Quando esses artesãos vão trabalhar na fábrica, eles utilizam essa experiência deles de artesão para criar os momentos de trabalho deles na fábrica. E o que faz a máquina? A máquina é um engenheiro que observa os momentos de trabalho e cria uma ferramenta complexa, uma ferramenta que tem vários momentos de trabalho e que, portanto, produz os ritmos e os momentos de trabalho que o trabalhador produz em uma quantidade mecânica, em um movimento mecânico. A máquina é a mecanização do trabalho vivo. Ora, se a máquina está lá e mecaniza o trabalho vivo, o trabalhador deixa de ser a pessoa que faz o produto, faz a mercadoria, e passa a ser a pessoa que auxilia a máquina a fazer a mercadoria. Cada vez mais, nos produtos, se incorpora trabalho morto, quer dizer, movimento de máquinas, e se diminui o trabalho vivo, quer dizer, horas efetivas de números de trabalhadores. Mas esse trabalho vivo que se diminui em quantidade de trabalhadores, ele é ativado porque cada trabalhador que está trabalhando tem que trabalhar mais intensamente do que se ele estivesse trabalhando com outros trabalhadores, porque ele está trabalhando sob o ritmo da máquina. Isso aí é para nós entendermos por que o capitalista não quer tantos trabalhadores assim. Ele quer que passe pelo seu sistema produtivo um grande número de trabalhadores, para que uma parte fique trabalhando e outra parte desempregada se constitua uma reserva de trabalho para ele enfrentar as flutuações do movimento criativo do capital. Bom, consegui 2 ideias. Uma ideia é de que a escravidão é uma necessidade industrial. A outra ideia é essa ideia, de que o patrão não necessita de tantos trabalhadores. A terceira ideia é, por que numa sociedade que sobrou da escravidão, iriam os capitalistas necessitar de tantos trabalhadores? Não necessitam. Pelo contrário, as máquinas até são inventadas na outra sociedade, na outra ponta da sociedade. E vêm para essa ponta somente para serem utilizadas. Então, essa mão de obra que está aqui, ela é uma mão de obra adicional.
que cada vez mais produz para outra mão de obra do setor industrial do capital, com fases talvez intensivas em trabalho que são pagas nas condições sociais de uma sociedade que vem da escravidão. Porque, diz o Marx, os hábitos do trabalho, o preço com que se compra a força de trabalho, é determinado historicamente. Não é um fenômeno natural. Cada economia, cada país tem a sua história. E tem uma maneira de constituir um preço para essa força de trabalho. Ora, a força de trabalho que estava na escravidão, ela é que menos foi remunerada. Porque, pelo contrário, ela até trabalhou um período histórico inteiro sem ser remunerada. Não é? Ela só recebia comida, em termos. Porque nós sabemos que na escravidão brasileira, só o domingo era dedicado para os escravos criarem suas próprias plantações e hortas. Então, eles trabalhavam no dia de descanso para se alimentar. Que é 1/7 do produto gerado na economia. Esse é o que eles recebiam. Os outros dias, eles comiam o que eles produziram naquele 1/7. Então, esse trabalhador que vem do 1/7, como ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar a um preço muito menor do que o trabalhador do centro do sistema. Então, por que uma sociedade que teve a escravidão deixará de tratar como escravos os trabalhadores que para ela trabalham? Seria extraordinário. Né? Não, a burguesia nacional tem um interesse em pagar um salário elevado porque cria um mercado para ela mesma. O mercado que ela está interessada não é um mercado daqueles ex-escravos. Não é aquela população escura que ela explora. Está interessada no mercado das metrópoles. Café, couro, né? Comidinhas exóticas, jabuticabas, etc, etc. O México, por exemplo, produz pêssegos que são mais baratos em Londres e em Ottawa do que são na cidade do México. Mas eles viajaram de avião. São pêssegos que têm passaporte. Viajaram de avião. Como eles chegam lá mais baratos? Porque eles nasceram no México. É evidentemente um processo de drenagem de riqueza. Então, a sociedade periférica, ou uma sociedade como o Brasil, ela não está montada para resolver o problema das pessoas que vivem no Brasil. Ela está montada como parte da sociedade industrial. Primeira forma que se utilizou para isso foi o trabalho escravo. A segunda forma é o trabalho livre, entre aspas. Vocês se lembram que quando os europeus chegaram aqui na chamada nova imigração, aquele período lá, 1870, 1900, houve uma tentativa dos contratadores de mão de obra de reduzi-los a uma escravidão disfarçada, que vocês conhecem com o nome de colonato na história do Brasil. O colonato nada mais é do que querer pagar o europeu como se pagava os escravos, com vale de barracão, e pagaram durante muito tempo. Isso só acabou em 1930. Né? Mas o europeu resistiu porque tinha apoio das suas embaixadas, etc. Mas eles tentaram escravizar o próprio europeu. Veja, não é um problema pessoal com o negro. Né? Vocês veem esses filmes que dizem assim, isso não é pessoal, quando o cara vai atirar no outro. Não é pessoal. É uma questão de realizar a taxa de lucro. E o negro, coitado, como ele é a maioria da população brasileira, evidentemente não é pessoal, mas é com ele mesmo que eu estou falando. Então, nós vivemos numa sociedade onde a economia do negro é uma economia que passa perto do nível do trabalho escravo. Isso faz parte estruturalmente da sociedade brasileira e não será eliminado por discursos. Suspeito disso. Daria até uns números para vocês aqui da situação do negro no Brasil. Suspeitam os historiadores aí, sociólogos, que 11% da população negra no Brasil se esconde, não se declara negro. Isso em números dá cerca de 23 milhões de pessoas. Ah, eu não sou negro, eu sou jambete, eu sou moreno, etc. Não quer se declarar.
Os que se declaram são 9,18%, quer dizer, segundo o IBGE, e 42,9%, portanto, 89 milhões e 700 mil, se dizem pardos. O IBGE soma os negros e os pretos e os pardos como negros. Então, dá 56,1% da população. Quer dizer, a maioria da população brasileira se reconhece como negro. Em 1985, a primeira enquete que o IBGE fez disso, 67% da população brasileira se reconheceu como negra, porque era muito forte naquela época a campanha do MNU. Então, 67% se reconheceu como negra, mas já tivemos agora esse recuo desses 11% que se transformaram em outra coisa, não são negros. Dá 23 milhões por cento de negros. A estatística do IBGE já é a maioria no ensino superior público. Uma boa razão para sucatear o ensino superior público. O negro já se tornou maioria nele. Porque quando você vai levar uma boiada para o matadouro, você tira aquela boiada do curral principal e leva para um outro curralzinho, entendeu? Isso também se aplica aos presos. Os presos, se você for no sistema penitenciário comum, assim, nas delegacias, quer dizer, fulano, beltrano e cicrano, banho de sol, o cara não quer. Ele não quer tomar o banho de sol. Ele é tirado à força para tomar o banho de sol. Porque ele sabe que ele tem que pegar uma corzinha, porque no dia seguinte ele estará estendido em alguma estrada por aí. Ele não pode vir com aquela cor pálida de quem estava preso. Ele tem que vir colorido. Então é a mesma coisa. Assim como você separa os boizinhos, separa os presos, você está tocando uma boiada para dentro da universidade pública, que são os pretos. Deixa esses caras das escolas públicas entrarem na universidade pública. Depois nós acabamos com essa universidade pública. Liquidamos essa universidade pública. Vocês sabem a situação, por exemplo, da universidade pública nos Estados Unidos. A situação quase sempre é lamentável, comparada com as instituições primárias. Aqui querem fazer a mesma coisa. É autodeclarada negra, 60%, 6 em cada 10. É um número bastante intenso. Né? Da força de trabalho, 58,9% se declara negra. É mais do que a metade da força de trabalho. Isso explica, em parte, por que o salário deve ser baixo. E por que deve até ser rebaixado. É porque o indivíduo corresponde, a visão para ele, que o patamar dele é o patamar dos escravos. Ele tem que estar lá embaixo, naquele nível de vida do escravo. Portanto, ele não tem problema de moradia, não tem problema de educação, não tem problema de diversão, não tem problema de comprar roupas na moda, não tem nenhum desses problemas. Ele, com aquele salário, ele vai se virar e fazer isso tudo porque ele quer. É um capricho dele. 47,% são trabalhadores informais, os negros. 47,3% dos negros são trabalhadores informais. Essa questão do trabalho informal está relacionada com aquilo de que quem eu não quero na fábrica? Aquela pessoa que passou pela fábrica, mas sobrou, cada vez que a tecnologia foi modificada, ela faz parte de uma chamada força que é Exército Industrial de Reserva. Os sobrepopulação fabril. É um excesso de população em relação a quem pode ter emprego. Essas pessoas vão todas para esse tipo de trabalho informal. Então, as pessoas negras, você pode ver, são sempre camelôs, estão vendendo coisas do metrô, estão vendendo coisas na rua. E, evidentemente, a nossa sociedade é tão perversa que não reconhece esse direito da pessoa vender coisas na rua. Se você for no México, está todo mundo vendendo coisas na rua. Mas aqui não. Aqui tem uma polícia que reprime. Prende, toma as mercadorias. O cara está vendendo balinhas dentro de um trem do metrô, ele é preso, as mercadorias são tomadas dele, etc., confiscadas. Vai lá buscar no depósito, paga lá a taxa. Você tem que se registrar. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Como se as pessoas tivessem dinheiro, como se fossem negociantes, como se estivessem muito bem de vida, e por capricho, não querem pagar taxa nenhuma. Eu vou ser comerciante, mas não vou pagar taxa nenhuma. Quem é que vai acreditar nessa opção do trabalhador? Né? Então, essa sobrepopulação
de trabalhadores, a única saída que eles têm é esse trabalho informal. Há vários escritores daqueles socialistas utópicos que diziam o seguinte: nada é pior do que o trabalhador, Fourier, por exemplo, dizia isso, Owen dizia isso, do que o trabalhador ter um salário para receber. Porque o salário é a dimensão da miséria do trabalhador. Quem recebe salário jamais enriquecerá. Porque o que ele vai receber é o salário. Então, quando o indivíduo faz um contrato para trabalhar num lugar e ele tem um salário, ele vai ganhar aquele salário durante toda a vida de trabalho dele. Veja como os utópicos do século XIX viam o salário. O salário não era um benefício. O salário era um castigo. Você vai ganhar salário. Esse aqui que não tem salário, ele pode se transformar em comerciante, em outra coisa. Você que entrou na fábrica e tem salário, está ferrado. Isso é o máximo que você vai ganhar para o longo da sua vida. E veja que hoje, nós em dia, vemos um salário diferente. Quer dizer, a mão de obra foi conduzida a uma situação tal que as pessoas querem ter um salário. A miséria atingiu proporções tal com o crescimento da população que a pessoa diz, eu tenho um emprego e tenho um salário, eu estou bem. Porque há muitos degraus abaixo da situação em que ele está. Sete vezes maior do que a do branco. Pelas condições sanitárias em que ele vive, pelas condições políticos, sociais em que ele vive, a chance dele é muito maior. Se um branco vai viver 100 anos, o negro viverá 70, tomando assim casos isolados. E, finalmente, nós podemos dizer o seguinte: brancos que têm nível superior ganham 45% a mais do que os pretos que têm nível superior, ou os negros que têm nível superior. 45% a mais. Se um trabalhador branco ganha 100, vamos dizer que ele ganha R$100 por mês, ou 100 pontos, para a gente fazer em termos de percentagem. O trabalhador negro no Brasil ganha 55. Nos Estados Unidos ganha 70. No Brasil ganha 55. Dados do IBGE, não são cômputos do Wilson. O ganha 100, a mulher branca ganha 70. E a mulher branca tem uma pessoa que ganha menos do que ela, que é a mulher negra, que ganha 49. 49. Então, pense nesse número. 100 para o trabalhador branco, 55 para o trabalhador negro, 70 para a mulher branca, 49 para a mulher negra. Quer dizer, se uma pessoa está ganhando 100, outro que está ganhando 49, está ferrado. Né? Essa observação, né? Eu poderia me estender mais ainda, mas para a gente trocar umas perguntas, eu vou lembrar que naquele meu site, DNB Wilson, que está no Google, tem alguns papers lá pendurados que vocês podem pegar e que tratam de assuntos correlatos com esse aqui. Tem um texto lá que chama O Negro na Economia Brasileira. Tem um outro que se chama A Acumulação de Capital no Brasil. Tem um outro que é História Cultural e Etnicidade Negra. Então, vocês dando uma visitinha nesses textos, vocês poderão mais ou menos complementar as ideias que eu levantei aqui, e se a gente for ficar só eu falando aqui, vai ficar uma coisa chata para vocês. Então, gostaria que vocês tivessem uma outra pergunta de alguma coisa que eu omiti. Obrigada, professor, pela exposição. Eu pedi para mandarem as perguntas aqui por chat, mas eu não sei se as pessoas... Duas perguntas. Eu vi que tem... Vou fazer, então, a primeira aqui, que já foi mandada faz um tempo, que é do Dantas, estava escrito só o sobrenome lá. Eu vou tentar ler aqui. Wilson, no tocante aos direitos trabalhistas no Brasil, pode-se dizer que as lutas anti-escravistas e por melhor condição de vida dos escravos
poder-se incluir essas lutas como um momento da luta da classe trabalhadora brasileira ou há uma ruptura no Brasil entre as lutas por melhoras da condição de vida do trabalhador operário, pós-abolição e industrialização, e as lutas escravas? Eu acho que é o mesmo movimento, acho que é uma coisa só. Somente que a esquerda brasileira, ela não vê o problema racial, não vê o problema étnico, em geral, né? Agora já existe mais uma preocupação com isso. Mas, historicamente, não se via assim. A situação da classe operária, a situação da classe trabalhadora, e é evidente que se nós temos, né, praticamente 60% do operariado como negro, é como você fala em trabalhador, você está falando também nesse 60%. Então, eu acho que há uma continuidade, sim. Mas não existe um discurso sobre essa continuidade. Não existe também a percepção étnica no Brasil. A esquerda tradicional, ela acha que falar sobre o problema étnico é dividir a população. Porque, em geral, os dirigentes dessa esquerda tradicional são brancos. E eles talvez tenham mais solidariedade com o europeu do que com a população brasileira. Eles se identificam mais com o europeu do que com a população brasileira. Um intelectual francês se identifica mais com a gente do que a gente mesmo. Um intelectual francês de esquerda, um militar alemão. Eu digo isso que conheci alguns na minha vida, e eles perguntavam essas coisas no Brasil. E aqui no Brasil não se fala nessas coisas. Existe no Brasil uma certa resistência à discussão do problema étnico. De que é composta a população brasileira? Né? Por exemplo, a gente não percebe esse desnível salarial, não queremos falar sobre isso. Eu me lembro que eu morava na Suécia e tinha um companheiro uruguaio que era exilado, lá vizinho meu. E um dia nós fizemos uma feijoada e juntamos todos para comer a feijoada e tomar uma cachaçinha trazida da Alemanha. E ele contou para nós que ele, no Uruguai, era tupamaro. E quiseram prender ele lá, ele fugiu para o Brasil. E foi trabalhar numa empresa brasileira. E ele tinha um sobrenome alemão. Quando ele chegou na empresa, ele levou um currículo para pedir trabalho, levaram o currículo lá para um dos diretores da empresa, que era um dos proprietários, o cara mandou ele subir. E ele disse que a sala que ele ficava era assim, vidraçada, e tinha todo o pessoal trabalhando lá embaixo, né? Era do ramo de editora gráfica, né? Então, ele disse que o cidadão que eu recebeu fechou o vidro, era para a voz dele não vazar lá para fora, e disse, pelo menos aqui vou contratar um trabalhador decente, e não esses paraíbas, que aqui é cheio de paraíba. Eu vou lhe pagar tanto, o salário que ofereceu para ele era o dobro do que os outros ganhavam. E você aqui vai ser uma espécie de gerente. Porque eu só tenho esse pessoal aqui. Eu vou lhe pagar o dobro e você vai assumindo a posição de gerente. Mas não discute com eles não, que eles vão ficar com ciúme de você. Ele disse, eu saí de lá envergonhadíssimo. Mas como eu era um exilado político, escondido aqui, etc., não ia ficar falando nada. Disse, sim, senhor, e fui para o meu trabalho. Esse nível, eu não acreditaria. Ele disse isso para a gente ali, comendo a feijoada junto com a gente. E o feijão era preto. Só que o feijão era mexicano, não era brasileiro. Era um feijão melhor do que o nosso. Maior, mais gordo, etc. Então, esse problema étnico é realmente um problema que as pessoas não querem falar no Brasil. Alguns porque carregam no seu sangue as vítimas. Eles não querem falar sobre esse assunto. Professor, tem mais um monte de pergunta aqui agora. Eu vou fazer um bloco aqui com 4. E aí, Manda uma de cada a gente... vez, não tem que anotar. Uma de cada vez? Tá bom. Tá, então eu vou agora para a pergunta da Kícia. Como associar a predominância das mulheres negras no trabalho informal com essas questões macro, sociabilidade capitalista, racismo e sexismo? Essa é a Kícia.
O Marx diz lá que os hábitos da sociedade, eles se manifestam e tipificam a produção capitalista. Então, o que é a produção capitalista? A produção capitalista é um sistema, um certo nível de maturação das forças produtivas. Chega-se a um momento histórico em que, pelo simples processo de produção, as forças produtivas se reproduzem e tendem a crescer cada vez mais. E crescem. Cada vez que há uma reprodução ampliada, cada vez que um capitalista aplica verbas na expansão da sua produção, ele expande as forças produtivas. Mesmo as relações de produção capitalistas, elas não podem conter todos os acontecimentos da vida social, embora elas mudem mais rapidamente do que as relações pré-capitalistas que existiam antes. E há outro fenômeno importante também. Já os filósofos do iluminismo chamavam a atenção que as sociedades dominadoras, elas não desaparecem simplesmente. Aquela discussão toda dos enciclopedistas que vai dar na Revolução Francesa, eles já chamam a atenção de que uma nova dominação que vai se estabelecer, ela sempre vai herdar todas as formas caducas das dominações anteriores. Então, o capitalismo, que é um sistema de apropriação privada, ele não precisa, para nada, abolir as relações privatistas do mundo feudal. Como se explica isso no pensamento marxista? A linguagem de Marx resolve isso para a gente. Ela veio do hegelianismo. Formas. Nós temos formas. Quer dizer, o novo se manifesta através do velho. O novo se manifesta como novo, se recombinando com o velho. É a dialética, é um movimento dialético. Então, na sociedade que nós vivemos, todo o lixo das sociedades anteriores, e é por isso que as religiões permanecem praticamente intocadas, é a sociedade. Ela só precisaria ser removida pelo capital se ela dissesse: vocês, trabalhadores, têm direito a 3 dias de folga por semana. Então, isso é uma instituição que não serve. Essa vai ser abolida. Faz-se um decreto para aboli-la e se pune quem tenta pô-la em execução. Mas se diz: vocês têm o domingo de guarda, o capitalista também diz: é bom eles terem o domingo de guarda para voltar descansado na segunda-feira. Se ele tivesse criado a sociedade humana, talvez ele eliminasse esse domingo de guarda. Mas já estava aí, deixa ficar. Então, todos esses vícios da sociedade, o sexismo, por exemplo, é um resultado que vem lá da sociedade seminômade transformar em uma sociedade citadina. Né? Lá no Egito Antigo, lá na Babilônia Antiga, lá na Turquia Antiga, quando aqueles grupos que imigravam levando ovelhas, fazendo pastoreio, etc., vão se fixando à terra e criando cidades, não meras aldeias de pau a pique, eles vão consolidando aquelas relações que o homem, o macho, é o dominante, e transformando aquilo em instituições. Então, o sistema, por exemplo, vocês sabem que na Babilônia Antiga, as mulheres iam pelo menos uma vez no ano se prostituir no templo para gerar uma renda para o templo. Quer dizer, isso atingia a mulher de todo mundo. Eles faziam uma lei tão rígida que atingia eles mesmos. Né? Agora, eles precisavam de um dinheirinho no templo, porque aqueles que administravam o templo precisavam de recursos para fazer a guerra, passar por necessidades, passar por carências agrícolas, etc. Então, esse sistema todo, bicho, mas naquela sociedade tem um lugar e tem um funcionamento. Nós temos um monte de leis hoje em dia que vem do Estado romano. Né? O nosso respeito pela terra pública vem do agere publicus dos romanos. As terras que eram repartidas privadamente entre as famílias camponesas eram aquelas tomadas dos vizinhos, resultado da guerra. A terra romana era pública. Ela pertencia ao Estado romano.
E as famílias ricas de Roma são quem? São as famílias que, na guerra, tomaram terra dos outros povos. Então, esse indivíduo merece uma referência, um laudo. Fulano de tal, senhor de guerra, tomou aquele território, uma parte é dele, a outra ele está entregando para o Estado romano. Aí se transformaram nos grandes fazendeiros e geraram as diferenciações entre as famílias, as tribos de famílias, porque a família é uma coisa. As famílias entre si, que são parentes, geram aquilo que os romanos chamavam de tribo, né? Que é a gentes, família, gentes. E você vê que a única maneira dos indivíduos que não eram patrícios de fazerem vida política no mundo romano, para dar um exemplo, era ser adotado por uma gentes, adotado por uma família que era patrícia. Se ele não fosse adotado, não poderia nem fazer política. E grande parte do motor da história romana é a promoção do indivíduo que nada é a condição de uma camada que tem uma participação no exército e, por isso, recebe uma parcela de poder político. Então, as instituições velhas, elas permanecem e são remoçadas como formas da nova sociedade estabelecida. A próxima, professora, é do Fernando Talarico. Ele diz assim: por falha de internet, eu infelizmente não consegui compreender a fala do professor sobre cotas para negros na universidade pública. Dentro dessa demanda, por compreender melhor a questão das políticas inclusivas, eu gostaria de que o professor comentasse mais longamente sobre essas políticas, considerando a tese de que o aburguesamento é, em essência, excludente e voltado para o indivíduo, atinomicamente polarizado com seus pertencimentos mais amplos. Na verdade, eu não falei sobre as cotas, né? Nem falei. Eu falei apenas que, à medida que os negros são facultados a entrar na universidade pública, inicia-se uma conspiração para a destruição dessa universidade pública. Mas também não é fato, isso que ele disse, de que o indivíduo se aburguesar é ruim para ele. É ruim para os outros que ele deixou para trás. Para ele, não. E na sociedade burguesa, a classe dominante é a burguesia. Embora a burguesia se trate entre si como cães raivosos, né, eles fazem isso com sangue frio. Por exemplo, é uma coisa que sempre a gente tem que meditar. Um empresário capitalista, ele destrói a empresa capitalista que concorre com ele, rival. Através do banco, retirar o crédito do seu concorrente para ele comprar a empresa do outro barato. Ele não quer comprar pelo preço do mercado, quer comprar barato. Então, a classe capitalista, ela se entredevora. Ela pertence a um mundo real. E o Marx divide o mundo no mundo formal, o mundo de aparências, e o mundo real, o mundo que realmente se passa. E destrói a si própria para se renovar. Por que ela teria piedade de um trabalhador, ou do classe média, ou de um jardineiro, ou de um policial? De maneira nenhuma. É a sociedade da impiedade. No entanto, o discurso oficial da sociedade burguesa contemporânea é a razão. Mas é a razão nos píncaros congelados da Suíça. É só um discurso. Você, na universidade, você tem que fazer esse discurso racional. Você não pode ficar nervoso, né? Então, evidentemente, seria uma ilusão da gente achar que uma pessoa que é pobre, que tem dificuldades, etc., se ela se aburguesar, isso é ruim. Não, para ela é bom. Para a sociedade é ruim? Não faz diferença. Até para a sociedade capitalista, é bom se o número dos que estão se aburguesando for muito grande. Aliás, o Estado capitalista, a função dele é transformar pessoas de baixo em burgueses, para consolidar o sistema de poder burguês. É o que eles fazem o tempo todo. A bolsa de estudo deles não é uma coisa generosa. É para defender o conjunto da classe.
Eu me lembro que uma vez nós fomos conversar com o presidente Sarney, quando ele era presidente, e nós estamos lá fazendo propostas sobre os negros, etc., etc., e ele disse assim para mim, mas se vocês, pelo menos, vocês formassem uma elite, que eu tivesse com quem dialogar, eu poderia ajudar. Eu disse, presidente, que tem que formar a elite é o senhor. É o senhor que tem o poder. Nós não conseguimos formar a elite, que nós não temos poder nenhum. E será, evidentemente, uma elite burguesa. Gente, eu estou tentando aqui seguir a lista, mas como tem muitas questões, eu vou tentar condensar algumas que são muito parecidas. Então, eu vou agora para a do Paulo Sérgio, que é a superexploração do trabalho é o fundamento da economia dependente, segundo Marini. Como essa superexploração se relaciona com o racismo antinegro? Paulo Sérgio. Bom, se relaciona com qualquer trabalhador, negro ou não, que entrando na fábrica para trabalhar 8 horas por dia, recebe a proposta de trabalhar mais 2 horas e receber um percentual correspondente a mais 2 horas. Ele vai trabalhar 10 horas, vai trabalhar 11. Quer dizer, a superexploração é o prolongamento da jornada do trabalho. Né? É a obtenção da mais-valia absoluta. Quanto mais prolongada for a jornada do trabalho, é superexploração. O Mauro Marini diz isso. Ele também diz a outra ponta que o Marx diz lá, a relativa, que é a intensificação da jornada. Por exemplo, se a máquina trabalha mais depressa do que poderia estar trabalhando, em geral ela tem um botãozinho para a velocidade. Então, na mesma quantidade de tempo, o indivíduo dá mais nervos, mais sangue, mais atenção. Quer dizer, ele incorpora mais trabalho vivo no processo produtivo. Então, essas duas explorações são inevitáveis no sistema capitalista. Qualquer patrão capitalista prefere aumentar as horas dos trabalhadores que estão trabalhando a contratar mais trabalhadores. Porque mais trabalhadores é mais novidade, é mais número, é mais confusão dentro do espaço de trabalho dele. Quanto menos trabalhador ele tiver fazendo as mesmas tarefas que os outros, vide a crise do Fordismo e a elevação do toyotismo, do onanismo, etc., é melhor para ele. Você vê que o toyotismo criou um sistema em que, em vez daquela cadeia clássica do Ford, está analisada pelo Carlito no tempo moderno, né? O cara está na fábrica torcendo parafuso, que ele acaba saindo da fábrica torcendo parafuso. Em vez daquela cadeia, cria-se uma equipe de trabalho, dá-se um ambiente de trabalho para a equipe e cria-se outra do lado, dá-se um ambiente para aquela outra. E elas estão concorrendo. Quer dizer, a que chegar primeiro vai ganhar o maior salário. A segunda vai ganhar um segundo salário, o terceiro um terceiro salário. Quer dizer, a produção na fábrica aumenta muito. No toyotismo, há trabalhadores que manejam 4 máquinas durante o seu processo de trabalho de 8 horas. Enquanto que aqueles trabalhadores do século XIX, a gente sabe que, em geral, eles manejavam 1 ou 2 máquinas no horário de trabalho. Existem sistemas de trabalho fabril hoje em dia que o cara trabalha com 8 máquinas, 10 máquinas, o mesmo trabalhador, andando de um lado para o outro, pá, 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 pá. Os tornos, hoje em dia, têm uma programação, se ele vê o torno rangendo, ele, pum, aperta no botão e aperta no outro botão para entrar o indivíduo que destrava aquilo que aconteceu. Ele não vai destravar, porque ele está só pulando de um para o outro. Então, a intensidade de trabalho é tremenda. Agora, ele é pago como? Ele é pago como 3 ou 4 trabalhadores antigos. Só que ele está substituindo 20. Outra pergunta. O senhor agora é o Fernando Sarti. Conhecido, figura conhecida. Isso. O senhor comentasse como os diferentes processos de abolição da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil impactaram na vida das populações negras nesses 2 países. O processo já era muito diferente, né? Nos Estados Unidos,
os negros na força de trabalho eram uma minoria. Eles estavam no sul dos Estados Unidos, a sua maioria dos negros escravos, produzindo algodão para as fábricas inglesas. O Marx analisa isso muito bem nas obras dele. Eles estavam produzindo algodão para os ingleses porque o algodão vindo da Ásia, do Egito e da Índia, era insuficiente para o ritmo de trabalho das fábricas inglesas. Então, a matéria-prima algodão atingiu um alto valor no sul dos Estados Unidos. No começo da Guerra de Secessão, o valor patrimonial dos escravos negros no sul era maior do que todas as empresas industriais do norte. Você tem uma ideia do que era o papel da escravidão. Mas essa escravidão ela tem que ser teleguiada de fora para dentro. Os norte-americanos do norte, os nortistas, eles sabiam que a luta pela terra travada entre os latifundiários escravistas no sul e os colonos livres que queriam ocupar aquelas terras sem trabalho escravo, portanto, eles mesmos produziam a sua produção, estava vinculada a uma hipótese de intervenção inglesa na economia e na política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era meio subordinado da Inglaterra porque existia a escravidão no sul, e o sul era ligado à Inglaterra. Tanto que a primeira medida do governo Lincoln, quando a guerra estourou, foi determinar o bloqueio naval do sul dos Estados Unidos. Era para dificultar a Inglaterra desembarcar armas e desembarcar equipamentos e talvez até tropas para ajudar o sul. Né? E vocês vejam que, tão logo estoura a Guerra Civil nos Estados Unidos, o México é ocupado por Napoleão III, associado com os austríacos. Né? Ele coloca lá aquele assim chamado filho dele lá, outros dizem que não é, uns dizem que é, não dá para a gente saber, não tinha exame genético naquele tempo, né? Como Maximiliano lá, imperador do México. Quer dizer, uma repartição da América começou imediatamente quando estourou a Guerra Civil dos Estados Unidos. Né? Então, esse processo do negro americano, o escravo americano, ele é uma minoria. Ele foi tratado nos Estados Unidos como uma minoria. Por exemplo, eles não podiam bater tambor, eles não podiam morar em grandes agrupações. Então, o dono do escravo fazia cada um construir a sua cabana, morar na sua cabana, permitia que eles tinham a sua própria igreja, permitia que eles tinham o seu próprio pastor, um dos escravos era educado para ser pastor. Então, eles se separaram, eles criaram uma mini-sociedade para o negro americano, que era copiada da sociedade do branco. No Brasil, até 1850, os negros eram a maioria esmagadoramente absoluta. Em 1780 era uma coisa brutal a diferença. Né? Temos aquele decreto do vice-rei do Brasil, que ele autoriza todas as nações negras a baterem tambor na sexta-feira, até a hora que elas bem entendessem. E aí disseram, não, isso aí vai virar um caos. Aí o vice-rei disse, vocês já repararam que cada uma bate tambor diferente? Se cada uma bate tambor diferente, eles não vão se unir nunca. Quanto mais eles baterem no tambor, mais eles se dividirão. Quer dizer, o português toma um caminho completamente diferente do americano, ou do inglês nos Estados Unidos. Aqui é o seguinte, quando o negro saiu daquele túnel que era senzala, e foi autorizado a morar nas encostas das fazendas, por que eles foram postos nas encostas? Para serem vistos pelos feitores a cavalo. E depois os ranchos deles não podiam ter uma fronteira entre uma casa e outra, para eles não poderem criar cabritos nem porcos em grande número. Porque se você desse um quintal para ele, ele fazia um chiqueiro e enchia de porco. Ele passava a ter uma independência econômica em relação ao dono da fazenda. Então ele é obrigado a viver um com a choupana encostada no outro, e eles entram e saem daquela choupana junto com os cachorros, as galinhas, os porcos, etc. Então ele joga o nível de vida do negro lá para baixo. Eu andei muito tempo na África, nunca vi nenhuma aldeia africana suja ou sem quintal para as casas, nunca vi uma coisa dessa. Então, no Brasil, eles inventaram a favela. Os criminosos do Brasil inventou a favela e botou o negro dentro daquela favela junto com o porco e o cachorro, e o feitor cá de fora está vendo tudo que está acontecendo lá dentro. Porque são meia dúzia de choças muito pequenas, cheias de gente.
Já estava sobrepovoado, parecia uma estação de metrô. Né? E, evidentemente, essa diferença faz com que o negro, sempre que possa no Brasil, foge e vai formar um quilombo, vai formar um lugar próprio de vida no interior ou numa rocinha, etc. A rocinha do Rio de Janeiro, por exemplo, foi um quilombo. Os portugueses só resolveram enfrentar seriamente os quilombos quando o Dom João, futuro Dom João VI, veio para o Brasil, em 1808. Aí eles criaram a Polícia Militar do Rio de Janeiro para bater os quilombos, criaram forças de repressão em todas as províncias, né, que deixam as capitanias todas do Império do Estado do Brasil, etc. Então, são dois tratamentos completamente diferentes. O português queria que o negro tivesse a sua própria religião, queria que ele fosse separado do outro, e quando estava na mão dele, eles juntavam todos e observavam. Se eles, sabe o que eles faziam quando eles descobriam que tinha um que era protegido dos outros? Por exemplo, os príncipes da costa africana, eles no Brasil, eles não trabalhavam, porque os outros escravos não permitiam que eles trabalhassem. Então, quando ele era mandado para a plantação, tinha algum escravo que levava ele para o meio do mato, e ele ficava lá sentado ou passeando, e os outros faziam o trabalho dele. Na hora de voltar, ele vinha e se juntava e era trazido, porque ele tinha, inclusive, certas atribuições mágicas dentro do contexto. O outro não podia permitir que ele trabalhasse. Quando o português descobria, esse cara não trabalha, esse cara é protegido pelos outros, esse cara é respeitado pelos outros. Quando ele descobriu um sinal de que aquele indivíduo era uma pessoa importante para o grupo, eles deportavam o cara de volta para a África. Eles se davam o trabalho de botar o cara no navio e despejar ele lá na África. E alguns senhores mais renitentes até mandavam matar. Para não ter essa despesa, mandavam matar aquele sujeito, sumiam com ele. Então é completamente diferente. No Brasil, o negro é uma maioria, nos Estados Unidos é uma minoria. Nos Estados Unidos, a religião é protestante. Ela reconhece a existência do indivíduo. No Brasil era o catolicismo, só se reconhece a existência do grupo. O catolicismo é completamente diferente. O padre é a sua ligação com Deus. Você não pode ler a Bíblia está escrita em latim, etc. Então é melhor batizar aquele negro, para ele não ser atormentado pelo demônio e vir assassinar você, e deixar ele praticar a religião dele escondido. Mais ou menos escondido. Então, são situações totalmente diversas. Professor, posso fazer outras, então? Eu tentei juntar aqui algumas que são parecidas, se relacionam. O Thiago Saped diz assim: professor, você poderia falar sobre a função de Bolsonaro nesse contexto atual de exploração e precarização do trabalho e racismo? O que muda do contexto neoliberal dos anos 90? E aí o Frias, ele é um pouco mais específico e diz assim: olá, professor Wilson, boa tarde. Eu gostaria que o senhor comentasse a nova economia de serviços, por exemplo, as empresas de aplicativo. Os trabalhadores e trabalhadoras são majoritariamente negros e negras e chegam a trabalhar 14 horas por dia. E, por fim, o Eduardo Januário, acho que a questão dele também se relaciona com essas duas, que é possível observar na história do Brasil momentos de mais chicotadas ou menos? Ou seja, houve em algum governo uma maior preocupação com a questão do negro? É isso. Eu acho que a diferença do Bolsonaro para o neoliberalismo clássico é que o Bolsonaro progressista e dá-se ao luxo de exercer esse programa antiprogressista, porque o eleitorado facultou esse direito a ele. Né? Então, é a única diferença assim, visível que o Bolsonaro tem digamos, dos governos anteriores, ou o governo Fernando Henrique, ou lá o que seja, ou o governo Collor, neoliberais, mas eles tinham ser elegido com uma plataforma de racionalidade neoliberal. Agora, o Bolsonaro foi eleito com uma plataforma de racionalidade neoliberal. Os próprios neoliberais, pelo menos fora do Brasil, devem dizer: esse cara é maluco, não deve gostar muito do que ele faz. Mas ele está sancionado. Ele disse: eu vou fazer isso. E as pessoas estão ajudando ele a fazer isso. Você viu o que ele está fazendo com a Fundação Palmares, por exemplo? Né? Agora ele está fazendo isso assessorado por negros. Né? Na África também tem negros.
aqueles da Nigéria, que tocam fogo nas aldeias para facilitar o trabalho das companhias de petróleo, e tem aqueles cujas aldeias são incendiadas e escapam por pouco do incêndio. Então, não... Outra pergunta, qual era, filhinho? Era... Seu microfone, Adriana. Fala da pergunta sobre a precarização atual, né? Ah, sim, as moças que trabalham nesse sistema de internet, etc. As pessoas trabalharão nas condições em que elas acharem para trabalhar. Porque as pessoas têm duas situações. Elas precisam sobreviver. Então, se nós olharmos, por exemplo, uma pessoa que vende alguma coisa na porta do metrô, veremos que é uma coisa terrível. Como é possível essa pessoa estar vendendo aí bugiganga na porta do metrô? Você vê uma pessoa estender uma coisa no chão e ficar vendendo? Você vê aquelas pessoas vendendo aqueles bombonzinhos? É o trabalho que a pessoa achou. Esse trabalho de precarizado na internet, atualmente, é uma generalidade. Não estou dizendo que essas pessoas não estão pior do que a gente. Então, você pensa, você tem uma máquina que se chama telefone celular, ou aparelho celular, que pega você em qualquer momento na sua casa e lhe traz uma questão do trabalho. Ele eliminou a fronteira entre o lazer e o trabalho. E uma das críticas que a teoria marxista e os sociólogos marxistas mais desenvolveram foi essa diferença entre o trabalho e o lazer. Quer dizer, o trabalhador não ter lazer é, Deus me livre, é escravidão. Né? E essa maquininha aí, o tal do celular, eliminou o lazer das pessoas. As pessoas ficam freneticamente trabalhando dentro de casa. Agora estamos na pandemia, está todo mundo dentro de casa. Mas você sabe, antes da pandemia começar, as pessoas, 11 horas da noite, estavam recebendo recados dos seus trabalhos. Olha, não esquecemos daquilo assim, lembra que amanhã cedo você tem que... Quer dizer, e o horário de trabalho? Porque você vende 8 horas para o seu patrão. Gasta, num país subdesenvolvido, 2 ou 3 para ir e vir do trabalho. 11. Sobrou 13 horas. Dali você tem que dormir, comer, educar seus filhos, conversar com seus amigos, fazer farra, cometer erros, porque no trabalho você não pode cometer erros. Então, é tempo de menos. É tempo de menos para essa pessoa. E o celular liquidou essa fronteira. Você vai para casa e o trabalho acompanha você. Essas pessoas que estão trabalhando 14 horas por dia na internet, é só uma questão de sobrevivência. Eles precisam sobreviver. Todo mundo que está trabalhando, se você for um por um deles e perguntar, você gosta dessa atividade? Mesmo que goste, dirá para você, eu estou aqui, espero daqui a uns 5 anos estar em outra posição, está fazendo outra coisa. Todo mundo está lutando para sobreviver. Né? Lembrarei aquela frase do Jean-Paul Sartre. Viver é errar, errar, errar e morrer. Né? E é isso que nós fazemos na sociedade. Nós erramos até morrer. E adotar essas maquininhas aí é um erro. Próximo, professor? Pode. Ó, o Marcelo Xavier, ele tem uma questão sobre identitarismo, né? Como o discurso identitário foi cooptado pelo capital. Ele diz assim, professor, de um lado, a situação do negro degrada a cada dia e se aprofunda durante a pandemia. Do outro, o discurso identitário caiu nas graças do capital, sendo explorado por grandes marcas e revalorizado, entre aspas, na mídia. Como o senhor vê a questão de classe e da condição do negro nesse contexto? Eu não sei se o discurso identitário ele está apropriado pelo capital. Eu acho que todo e qualquer discurso que for feito, a mídia capitalista vai procurar maximizar contra. Queremos limão. Cada trabalhador deve receber um limão. Eles vão se pôr contra. Porque o limão vai significar um custo mínimo, mas não, ele não vai dizer, dá o limão.
Ele não vai dar o limão, porque se eu der o limão, o cara vai pedir outra coisa, gente. Então, ele não dá o limão. Então, tudo que nós falamos, imediatamente, tudo que nós propusermos, imediatamente será atacado pelo sistema de mídia e desmontado pela técnica da propaganda, etc., etc., vai ser trabalhado, digamos assim. Então, não sei se é o discurso identitário, é qualquer coisa que a gente falar. Agora, eu acho que uma coisa mais importante no discurso identitário é o seguinte, é que o discurso identitário, talvez ele tenha fracassado. Talvez a identidade não seja... Aí vamos voltar ao Marx, né? Talvez haja um problema de identidade, mas realmente há só um problema de unidade. É aquele negócio que está lá no Franz Fanon. Quer dizer, quem escraviza o negro, uma boa parte dos escravizadores, são os próprios negros. Se não estivesse negros escravizando negros, talvez o outro usar o discurso da identidade. Mas as pessoas não... Mais importante do que isso é a consciência fetichista. O equívoco sobre a natureza da mercadoria se estende como o equívoco sobre a natureza do enriquecimento, da riqueza. E as pessoas que são filhos de trabalhadores querem enriquecer. Então, a partir dessa alienação básica, eu acho que já está perdido. Já perdeu a luta. Porque aí vai levar aquele caso da solução individual do aburguesamento. Não tem lugar para todos. Você sabe que vai passar um trem aqui. E você tem um ticket. Então você diz para... Olha, venham todos para pegar esse trem. Aí a estação vai ficar cheia. Quando a porta abrir, você vai apresentar o seu ticket, você vai subir no ticket e vai embora. O resto vai ficar lá na plataforma. O discurso não há lugar nenhum em que os negros criaram um Estado e funcione para os negros. Todos os Estados funcionam para o capital. Então, daí até ter dito eu, Joel Rufino, Cabenguele e um monte de outros que escreveram há 40 anos atrás, 30 anos atrás, que se o negro se aburguesar já é um lucro. Já é uma vantagem, porque do jeito que a coisa é, entendeu? E realmente, você vai se opor à sociedade burguesa sem consciência étnica, sem consciência de classe. Porque você pode dizer, não, professor, mas por que tem que ter a consciência operária, a consciência... Mas também não tem a outra. Digamos que passa por dois momentos, a consciência étnica e a consciência de classe. Você escreve, está lá no papel. Mas o primeiro que você dá uma cordazinha para ele, dá um caramelo para ele e solta ele com 2 tênis bons na pista para ele correr, ele troca de camisa, ele vai correr do outro lado. Isso você vê até olhando para a assessoria do Bolsonaro. Então, mais 2 questões. O Marcelo Adolfo diz: caro professor, se capitalismo, escravidão e exploração étnica estão entrelaçados, se o Brasil tem a maior população negra fora da África, se o retrocesso civilizatório no Brasil vem sendo tão avassalador, seria o Brasil o país que, hoje, ocuparia a posição de elo mais fraco da corrente capitalista e, portanto, estaria acumulando um elevado potencial revolucionário? Aí a Dalet diz: professor Wilson, muito obrigado pela aula, e, se possível, fale um pouco sobre as estratégias de luta. Acho que são 2 questões que estão relacionadas aí. Olha, esse problema do elo mais fraco, o elo mais fraco é generalizado há bastante tempo. No imperialismo, existe o elo mais fraco. É uma teoria do Lenin. E, portanto, e é por isso que a mídia se transformou em algo tão importante. Primeiro com o rádio, depois com a televisão e o cinema, depois com a rede de satélites.
Nós vivemos num mundo que tem 180 emissoras transmitindo via satélite para todos os países do mundo a mesma programação. Nenhum governo nacional no mundo hoje pode ter uma programação nacional. Quando um país qualquer, ou um governo qualquer, manifesta alguma discrepância sobre essa programação da rede de satélites, ele é tratado como inimigo público número 1, inimigo da mídia, inimigo da civilização, inimigo do Ocidente, inimigo da democracia e outras baboseiras. Então, isso significa o seguinte: o nosso problema não é objetivo, porque a exploração imperialista ela cria todo dia motivos para a revolução. O nosso problema é subjetivo. Nós ignoramos o mundo em que vivemos. Nós temos uma consciência alienada. A consciência fetichista existe. A consciência fetichista significa ver o mundo por um prisma que mostra o mundo como ele não é. O excesso de informação dado pela classe oposta e a nossa crença na legitimidade dessa informação nos leva a ver o mundo como ele não é. Então, nós nos transformamos numa espécie de maluco. Que nós vivemos numa dada condição social e material. E raciocinamos como se estivéssemos em outra condição social e material. Nós raciocinamos como a classe dominante, queremos ter um Lamborghini e falta dinheiro para ele pegar o metrô. Então, esse processo de alienação mental pode chegar à maximização que é o governo Bolsonaro. Se você pega uma população empobrecida, com 13 milhões de desempregados, eles vão à urna e elegem um governo de extrema-direita que aponta que está reclamando de quem está fazendo isso, dizendo que quem está fazendo isso, você está fazendo pouco, você tem que fazer pior. E aí diz para a massa, eu vou fazer pior. E a massa diz, sim, faço pior com eles. Com eles quem? Com ele próprio. Porque ele pensa que ele é o que ele não é. Ora, se eu penso que eu sou um burguês, eu quero que o trabalhador seja estripado. É isso que eu quero. Agora, se eu penso que eu sou um trabalhador, eu não quero que o trabalhador seja estripado. Né? Você até não querer que se faça mal ao burguês, mas é muita ingenuidade você votar contra você mesmo. Em 2019, você vai lá e vota contra você mesmo. Ou será que nós temos no Brasil uma burguesia proporcionalmente maior na população do que havia na França de 1840? Na França de 1840 tinha muito mais burguesas, proporcionalmente à população, do que nós temos hoje. Hoje nós temos 2 ou 3% da população que são realmente a burguesia. O resto pensa que é. A população tem a renda maior do que 50% da população. Esses são burgueses. Eu sou universitário. O Marx diz ali no rodapé do Capital o seguinte: se você, ele dá o exemplo da moça, da cantora, né? Exemplo da cantora. Se uma cantora lírica, ela canta num sarau e as pessoas a aplaudem, e algum até pode dar um presente para ela, um dinheiro, etc., ela está prestando um serviço. Mas se ela for contratada por um salão de ópera para cantar para um patrão que paga o salário dela, ou até para não cantar, mas tirar a cantora da concorrência, mas chega esse detalhe. Então, ela é uma trabalhadora produtiva, quer dizer, ela é uma proleta, ela está trabalhando, dando mais valia para o capital. Por quê? O dinheiro que o cara aplicou nela vai se reproduzir como acumulação de capital. É a acumulação de capital que define o que é produtivo e o que não é produtivo. Então, nós pegamos um professor universitário que recebe um salário para dar aula. A quem aparecer na frente dele, ele não escolhe. Veja, ele não é um artesão escolhendo para quem é que ele vai dar aula. Ele dá os cursos que já vêm produzidos pelo MEC, ele tem que dar aquelas matérias, ele só muda a forma de dar. Se ele acha que esse ponto é melhor na frente do outro, ele troca. Né? E recebe no fim do mês, e ainda tem descontos. Esse indivíduo
Você pergunta para ele, ele diz que eu sou pequeno burguês, eu sou da classe média, eu sou da classe... O pai dele deixou 2 apartamentos para ele alugar, e diz, eu sou da classe média alta. Quer dizer, os caras adotaram um sistema de análise sociológica e o Max Weber condenado. O Max o escritório agora julga que não é mais um proletário. Ele botou uma gravata e está indo para um escritório. E o macacão tem que ser azul. Definições de capitalismo que estão certas. Uma deve estar certa, as outras devem estar erradas. Ainda mais do ponto de vista de classe. Né? E quem tem que definir o capitalismo é a maioria, que são as vítimas dele. Não é a minoria que são os beneficiários. Professor, tem 2 questões aqui sobre historiografia que eu vou juntar. O Dário de Negreiros pergunta, professor, como o senhor vê o modo como a população negra é apresentada nas obras do chamado pensamento social brasileiro, em autores como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado e Roberto Schwartz? E aí o Takao pergunta, Takao Amano, professor Wilson, qual a sua opinião sobre a obra de Jacob Gorender sobre o modo de produção escravista? Tem algo que passa pelo... Você lê um trabalho, você deve aproveitar do trabalho o que o trabalho tem de bom e o que ele te enriquece. Não se deve ler um trabalho com a preocupação em algo defeituoso no trabalho, do nosso ponto de vista. É aquela divisa de que aprende do teu inimigo. Mesmo que for um texto do seu inimigo, se você lê ele julgando que ele é um texto verdadeiro, quer dizer, que o indivíduo acredita naquilo que ele pôs, ele está lhe trazendo um pedaço da realidade para você entender, descobrir e perceber. Então, todos esses historiadores, eles cometem erros, como qualquer outro. O fato de você ser marxista ou não ser marxista não quer dizer que você acerte sempre ou erre, sempre não existe isso. Nenhuma ideologia dá livre passe para ninguém. A profundidade lógica de cada um, tem aquele filósofo célebre que diz, tem gramática, mas não tem lógica. Tudo tem gramática. Então, nós temos que trabalhar com a gramática. Nós temos que ir lá, ler e aprender da gramática. Né? O que eu vejo, por exemplo, do Gorender. O Gorender fez um esforço para caracterizar a exploração capitalista inicial do sistema lá, a acumulação primitiva, no polo de baixo, no polo onde fica a pobreza, que é do escravismo, era a escravidão. Disse para vocês, a escravidão é uma forma. Se a gente for pensar que a escravidão é um modo de produção independente, nós estamos num caminho ruim. Então, também não vamos transformar isso numa grande batalha. Podemos dizer, alguém aceita como modo de produção, outras... Mas o que é importante é que a escravidão é uma forma. É uma forma do capital poder acumular-se como capital industrial. Então, nós temos uma forma que é a escravidão. Temos outra forma que pode ser feudal. Por exemplo, a renda-produto é uma forma identificada com o feudalismo. Mas a renda-produto já existia na antiguidade, onde a sociedade era escravista. Então, nós podemos dizer, não, ninguém pode dizer que essa forma ela é como existia na antiguidade, que ela é uma forma feudal. Ela é uma forma feudal porque na época feudal ela existiu. E ele é uma forma escravista porque ela existiu no escravismo antigo. A renda-produto, a renda-trabalho. Então, nós não devemos absolutizar demais o fecho. Cada um vai dizer o que ele pensa, o que ele acha. Nós devemos ler aquilo com o intuito de aprender coisas. E não absolutizar coisas. Porque mesmo a explicação que a gente for gerar lá, se a gente transformá-la num absoluto, vai estar errado. Porque você vai encontrando outras informações que você vai ver que tem outras formas também. Não são só aquelas formas que você conheceu. Né? O Marx de lá. A primeira transformação é positiva.
E a segunda transformação é negativa. A que perdura é a negativa, não é a primeira positiva. No seu contrário. Não sei se está cansado, tem só mais 3 questões aqui. Eu sou incansável. Então, eu vou fazer uma questão, quer dizer, uma pessoa mandou aqui, eu acho que o senhor já falou sobre isso, mas ele traz um elemento novo aqui, não sei se você quer comentar. Ó, boa tarde, professor, obrigado pela apresentação, é o Lucas Rodrigues. Em razão do que o senhor comentou sobre o aburguesamento, gostaria que o senhor comentasse o papel da ideologia de afrocentricidade na conformação de um pequeno empresariado negro, de classe média negra, no Brasil, tendo em vista tanto a influência de Marcus Garvey, que reivindicava-se fascista, nesse esforço, quanto os limites para a conformação desse mesmo pequeno empresariado negro em um país de origem colonial e dependente como o Brasil. Digamos que é pouca munição para muito índio. Sempre vamos escolher, qualquer pessoa vai escolher, quando você vai se mover para fazer alguma coisa, você vai escolher uma justificativa que vai ser uma ideologia política, que vai ser uma opção política. Você tem que valorizar aquilo que você está fazendo. Uma pessoa realmente madura não precisa disso. Você não precisa atribuir um grande papel a alguma coisa para fazer alguma coisa. Por exemplo, nós escovamos os dentes todo dia de manhã sem fazermos nenhum discurso sobre isso. Mas o Homo sapiens, houve até escreveu um livro aí recente sobre o Homo sapiens, ele diz que o Homo sapiens, a vaidade é o seu motor principal. Eu vi um documentário sobre chimpanzés e sobre como eles se comportam diante do chimpanzé-chefe. E esse cinematografista americano, esse documentarista, ele fez a mesma coisa numa sala onde as pessoas vão pedir emprego. Ele filmou a sala demonstrando como as pessoas se comportavam diante do indivíduo que ia dar o emprego. Então, o comportamento do chimpanzé diante do chimpanzé é muito parecido com o comportamento do cara que está pedindo emprego diante do cara que vai dar o emprego. Nós somos um animal. E nós, para nos separarmos, talvez, dessa animalidade da gente, nós precisamos fazer um discurso sobre cada coisa. Tudo tem que ter um discurso. Então, nós temos essa discussão aí. O Francis Fanon está errado porque ele criticou o negro, ele atribuiu o negro isso ao outro. Não, porque o Garvey... Tudo isso não tem, de fato, importância. Tem importância se você der importância, você dá importância, tu dá importância. E segue o que você quiser seguir. Mas o que você tem que fazer é você fazer algo e ser uma pessoa consciente do que você está fazendo. O discurso que você vai colar naquilo é menos importante do que a sua ação. O que nós precisamos é agir. Precisamos fazer alguma coisa. Se eu quero inventar um tipo de trabalho na internet, é claro que eu vou fazer o elogio desse trabalho. Não é verdade? É a característica do ser humano elogiar o que está sendo feito, o que ele está fazendo. Mostrar grande necessidade daquilo, como a humanidade. Você vê, a classe dominante já é dominante, já está no poder. Eles se atribuem medalhas todos os dias, estão todo dia, porque estão dando medalha no peito do outro. Se eles não convocarem a casamento, nem dormem de noite. Mas isso não tem importância. O que tem importância é o que eles fazem realmente na vida social. No caso deles, o que eles fazem na vida social não é muito bom. No nosso caso, nós temos que fazer opções para fazer coisas melhores. Agora, se é em nome de A, de B, de C, não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo por que exacerbar a contribuição que cada pensador nos deu sobre um terreno específico. Se a gente acha que aquilo ali está bom, tocamos aquilo para frente. É o que eu falei. Quer dizer, o negro está ficando de uma tal maneira complicada a cabeça dele, que nós podemos falar mais em unidade do que em identidade. Nós estamos lá falando unidade quase como se fossem partidos políticos diferentes. Nós estamos dando super valor a coisas que não são assim tão importantes.
e deixando as coisas importantes de lado. Porque, de uma certa maneira, é uma desculpa para a gente justificar a nossa inação. Não fazer nada pode ser justificado por um discurso complexo. Tem mais duas questões, aí eu vou pedir paciência aí para os camaradas, porque a gente juntou algumas questões, né? E aí tá fora de ordem. Então, o João Vitor Campos dos Reis já tinha mandado essa questão antes de outras que eu fiz aqui. Mas, enfim, vamos lá. É a penúltima, depois tem a Ellen, tá? Então, vamos lá. Boa tarde, professor. Quando você falou sobre o regime de colonato, lembrei de uma entrevista do Hélio Santos no Roda Viva, em 2002. E como ele falava do imigrante branco asiático que teve direito mais facilmente à terra em relação ao negro ex-escravo. A quase escravidão não foi cooptada pelo capital, em função do poder de mentalidade colonialista ainda presa à lei de terras? João Vitor. A lei de terras, você sabe que está lá no capital, faz com que os produtos da terra se tornem caros. Permite apressar os produtos da terra. E apressar para quê? Para o mercado. Então, a lei de terras no Brasil, a função dela é justamente permitir existir uma renda da terra. Porque o Brasil tinha muita terra, tinha poucos meios de transformação da produção e tinha uma população que estava ficando já com um certo número. Se você tem o Vila Berdim, tem a Lei Eusébio de Queiroz, e tem, portanto, que deixar a escravidão morrer de morte natural, com a Lei Eusébio de Queiroz, qual a maneira que você pode ter para salvar a agricultura escravagista? Estabelecer a lei de terras. Então, as terras passam a ter preço. Elas tendo preço, existe uma renda da terra. Existindo uma renda da terra, automaticamente, ex-escravos, libertos, pobres, não podem ter acesso à terra. Eles não podem comprar aquela terra por aquele preço. E veja que coisa. O Brasil, em 1950, toda a área agricultada do Brasil era menor do que o estado do Piauí. Não estou dizendo que o estado do Piauí é pequeno, é enorme. Mas veja, o Brasil é muitas vezes maior que o Piauí. Então, porque todas aquelas terras precisavam ter proprietário. Se você pegar o mapa de terras devolutas do estado de São Paulo, por exemplo, de 1890, que é quando se proclamou a República, você verá que apenas 3 ou 4% das terras tem propriedade privada. O resto tudo é terra pública. Mas se você for agora ter uma repartição e olhar o mapa de terras de São Paulo, 99% das terras todas têm propriedade privada. E como se fez essa propriedade privada? Se fez sobre o abrigo da lei de terras. Os senhores de escravos, velhos, eles chamavam aqueles seus escravos que eles mais exploraram, que eles mais tiveram proximidade na sua vida, e dizia: fulano, você fica com aquele morro lá para você. Aquele morro é para você. Mas se o indivíduo que ganhou o morro fosse no cartório registrar, o cara do cartório dizia para ele: mas para que você quer registrar isso? Isso está encostado na fazenda de seu fulano de tal. Então ele deu para mim. Eu tenho uma carta dele aqui que ele me deu. O cara mostrava a carta. Então, você tem a carta, está comprovado que é seu. Não precisa tirar título nenhum. Eles tinham a ordem de não permitir ao escravo ou ao negro ter propriedades. O fazendeiro, o senhor de escravo, deu a propriedade. Eles não permitiam. Você tem muitos quilombos aí pelo Brasil espalhados que são fruto da doação do senhor de escravo de um pedaço da propriedade deles para o escravo. O Estado era pior do que o senhor de escravo. Não registrava, não reconhecia, e até hoje o governo não dá título de terra para quilombola. Ele dá um reconhecimento cultural de uso da terra. Você pode continuar aí usando essa terra que não lhe pertence. O que esse título quer dizer é isso. E com a sociedade de 200 e tantos milhões de habitantes, nós não temos ninguém que diga: isso está errado.
Isso está errado. Essa terra tem que ser dada para quem vive nela. Não dão. Eles dão um título que autoriza o indivíduo a ficar lá na terra. Você pode ficar aí, olha, você fica aí que é seu, enquanto ninguém reclamar. Esse que vem depois da vírgula, enquanto ninguém reclamar, eles, quando quiserem dissolver isso, eles dão outro decreto. Em vez de dar 1000 títulos de posse fragmentados, eles dão uma folha de papel só no Diário Oficial, à meia-noite, dizendo: perdem validade todos aqueles títulos distribuídos pela Fundação Palmares. Acabou. 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 Viu? Aqui, então, a última pergunta da Ellen Ramos, que diz assim: a vida do imigrante europeu foi uma tentativa de branqueamento da sociedade. Podemos dizer que ainda hoje há a tentativa de branqueamento através da aniquilação dos negros, através da desigualdade, violência, homicídio da população negra? A tentativa de branqueamento da sociedade, eu diria que foi bem sucedida. Tanto que os negros não reagem ao branqueamento. E tanto que grande parte dos negros não se declaram negros. Né? E todos os valores formais, vou recorrer a Marx de novo, eu vou recorrer a Hegel, que é exagero, justificados pelo branqueamento. Né? Por exemplo, eu acho que nós temos mais louros proporcionalmente que a população da Dinamarca. Faz parte do processo de branqueamento. E se você perguntar a uma pessoa, ela diz assim: você descende de quem? O meu avô é italiano. É verdade que ele tem um avô italiano, mas ele tem um avô africano também. Ele não fala no avô africano dele. Ele só fala no avô italiano. O avô italiano dele existe. O avô africano dele não existe. Eu poderia dizer que um é um valor de uso, que é o avô italiano, e o outro é um valor de troca, é abstrato, é geral. Não entra na composição dele como mercadoria. Ele bane, sai daqui, vô. Vou tirar uma fotografia, não fique aqui com sua efígie perto de mim. Então, isso é um ato consciente. É aquele ato do São Pedro, que Jesus disse para ele, quando é preso lá no Monte das Oliveiras: antes de amanhecer, você me renegará 3 vezes. Só que cada um desses brasileiros, ele renega 300 vezes por ano. Porque ele nunca se lembra ao que ele pertence. Ele só se lembra ao que ele não pertence. Eu sou italiano, eu sou alemão, etc. Contarei uma piada para vocês, que era muito em voga nos anos 60, que é o seguinte: estão 3 indivíduos sentados numa mesa, tomando cafezinho juntos. Aí um diz assim: olha, eu sou racista. Apesar de vocês dizerem aí que não são, eu sou racista. Eu não suporto negro. Aí eu digo: pô, fulano, mas que coisa, que absurdo e tal, não sei o quê. Aí, não, vamos falar honestamente. Você, Beltrano, quem é que você não suporta? Aí ele vai dizer: eu devo confessar, cara, eu não gosto nem de negro, nem de judeu. Não gosto desses dois. Aí de você, Beltrano, Cicrano, você diz que não gosta de negro, e você? Tem alguém que você não gosta? Não tem problema com ninguém. Você tem que ter problema com algum grupo, cara. Pense bem, medite, tire do fundo da sua alma, liberte-se. Olha, eu não gosto de alemão. Você não gosta de alemão? Mas alemão é um pessoal tão legal, pessoal joia, bonito, gente fina, organizados, bons trabalhadores, fazem todas as coisas do começo até o fim. Não é verdade. Eles disseram que ia acabar com os judeus e fizeram aquele papel de negro que você sabe que isso. Entendeu? Então, o que não tinha preconceito nenhum era o que tinha mais preconceito. E entre os que não têm preconceito, estamos nós mesmos. Nós temos preconceitos contra nós mesmos. Enquanto não nos libertarmos desse problema, nunca o branco vai respeitar a nossa luta. Então, esse problema do branqueamento, eu acho que é uma força. O embranquecimento venceu, sim. E só do MNU para cá é que voltou a existir um movimento político dos negros dizendo: eu sou negro. Eu não concordo com isso. Mas esse troço, o som está baixinho, sabe? O cara que está sentado no banco de trás do carro não está ouvindo o que a gente está ouvindo aqui na frente.
Precisamos falar mais alto. Precisamos dar um soco na mesa e dizer, gente, eu não aceito isso aí, vamos parar com isso. Aí o embranquecimento vai começar a esmaecer, porque ele já é embranquecimento, então ele palidece rapidamente. Obrigada, professor. Antes de encerrar, acho que o Lincoln quer falar. Não é, Lincoln? Não, Adriana, eu queria... Bom, claro, todo mundo adorou aqui a presença do nosso comandante Wilson, mas eu queria registrar que esse evento foi possível também pela intermediação do companheiro Takal, né? Que, enfim, que nos ajudou bastante, mas também o coletivo de negros aqui que se formou no GEMARX, e especialmente a companheira Adriana, nossa comandante aqui, né? A Simone, que está presente também, e a Dalet, né? As três fizeram uma reunião aí e elas propuseram a presença do Wilson hoje. Então, é isso, Adriana, encerra aí. Foi muito bom. Encerrar, então, eu vou agradecer novamente ao Wilson. Para a gente é uma honra, né, poder aprender com você. E agradecer também novamente ao Takal por ter feito essa intermediação. E eu queria também falar que a gente está vendendo o livro do professor Wilson, que o GEMARX lançou no ano passado, que é o Escritos Estratégicos, né? Nesse livro o professor fala de formas e métodos de luta e estratégia, comenta a estratégia leninista, as experiências da China, do Vietnã, e a gente está vendendo por R$25, mais o frete, né? Aí precisa mandar um e-mail para a gente, e a gente vai calcular e dizer quanto que fica. E Adriana? O e-mail é Maria Antônia Edições, sem o C cedilha e o tio, né? @riseup.net. Só um adendo, Adriana. O livro está acabando, mas a gente vai lançar a segunda edição daqui a pouco. Então, isso. Né? Comprem logo. Sim. Todo mundo que participou, a gente chegou aí a quase 140 pessoas. O Wilson é realmente um sucesso. E é isso, valeu. Wilson, quer falar alguma coisa aí? Quero me despedir. E criaram essa oportunidade da gente aqui conversando. E peço desculpa, porque nem sempre o que eu digo é o que a pessoa quer ouvir, mas é importante a gente ouvir também aquilo que a gente não gosta para meditar. Né? Medita, esse cara chegou a essa opinião tão esquisita. E fazer sempre que tiver uma oportunidade, uma discussão, porque tem muita gente querendo nos silenciar. Precisa de participação, ela funciona sozinha. E é importante para a gente fazer uma demonstração de que nós somos somente uma ponta do iceberg. Tem muita gente querendo discutir e questionando as coisas que estão rolando por aí no Brasil e no mundo. Queria, por exemplo, pedir aos colegas que observassem a luta democrática nos Estados Unidos e como a juventude americana está avançando atualmente e os efeitos que isso pode ter praticamente para aqueles que vivem na América Latina. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. E, gente, eu estou mandando dúvidas aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, contate a gente por e-mail, gmarx.usp@gmail.com, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, só digitar Gmarx lá que vocês acham. Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, querido. Tchau. Falou! Tchau, gente. Tchau. Wilson. Tchau, querido. Tchau para todos. Tchau, professor. Grande abraço. Obrigada, professor. Grande abraço. Obrigado.